tá, olá você, estamos de volta aqui na Rádio Equipe, programa Confraria, porque o melhor da vida é estar entre amigos. Nós vamos ficar juntos até às 22 horas. Hoje é terça-feira, 19 de abril de 2022 e é um grande prazer estar aqui na sua companhia, viu? O programa Confraria é apresentado por mim, Gervásio Santana, tendo também na técnica o apoio de Vinícius Freitas. Agora são 20 horas e 47, temperatura 21 graus, acerta o seu relógio aí, hein? 21 graus a temperatura agora e 20 horas, virou agora, 20 e 48, acerta o seu relógio para você não perder a hora, viu? Hoje é terça-feira, dia bom, né? Temperatura gostosa, viu? Como é que você pode ouvir o programa? Vá no Google e procure por APK Rádio Equipe FM e instale no seu celular o aplicativo Rádio Equipe FM, hein? Eu já baixei, já está no meu aplicativo, no meu celular, é muito fácil. Vai no Google, procura por APK Rádio Equipe FM e pronto, instala o programa e você vai poder nos escutar de qualquer lugar, hein? Não tem desculpa. Você vai viajar para a serra, para o litoral, vai para o interior do estado, vai para outro estado, vai para outro país, não tem problema. Ou você pode levar a Rádio Equipe no bolso, leva no seu celular, viu? E agora já está conosco no estúdio, além da transmissão pelo 87.9 do FM, quem está nos assistindo pela live, que está sendo transmitida aí pelo perfil do Gervásio Santana, já está vendo ele aqui no estúdio, o professor Denilson Seixas, professor de História, coordenador do canal Educa.Humanas. Boa noite, professor, seja bem-vindo ao programa. Boa noite, é um prazer estar aqui novamente. Como eu sempre falo, né? Estou sempre à disposição, para falar de história, a gente está disponível aí. Coisa boa. O professor Denilson muito gentilmente atendeu o nosso pedido. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre algumas coisas bacanas aí, que a gente às vezes sabe que às vezes passa batido pela gente, vamos falar um pouquinho sobre alguns aspectos da história do Tiradentes, que é feriado agora dia 21, e vamos falar um pouquinho aí de lambuja, de quebra, sobre a guerra que está acontecendo nesse instante lá entre a Rússia e a Ucrânia. Mas já, não sai daí que você vai se surpreender com coisas interessantes que um professor de história certamente tem um olhar diferenciado e vai saber trazer para a gente. Nesse momento, 20 horas e 49, vamos passar mais algumas notícias importantes aqui para você, viu? Quero primeiramente trazer um recado aí da Loredi Becker, que é a nossa gerente administrativa do Hospital Getúlio Vargas, comentando a respeito da superlotação do Hospital Getúlio Vargas, hein? O hospital está com 176 pessoas hoje internadas lá, o hospital superlotado, uma situação bem complicada, e a gente pede a você, transmite a você um recado aí da gerência do hospital, que é o seguinte, para aquilo que não for de extrema urgência e emergência, procure o primeiro e o segundo degrau da rede. Espera aí um pouquinho, Gervásio, o que é o primeiro e o segundo degrau da rede? Primeiro degrau da rede são para coisas leves, coisas simples, dor de barriga, coisas pequenas. Vai no posto de saúde do bairro, ou se você é fora de área, que está enquadrado como fora de área, vai no postão, o antigo postão ali no Justino Cambuim, mas procure o primeiro degrau da rede, porque às vezes acontece o seguinte, se você tem uma coisa pequena, simples, e você vai no hospital, como o hospital está superlotado, os profissionais estão se desdobrando para atender todo mundo, vai acontecer do seu atendimento, como o atendimento é pela classificação de risco, vai acontecer de demorar um pouco mais o seu atendimento. Então, procure primeiramente o primeiro degrau, que é a rede básica de saúde, os postos, o posto mais perto da sua casa. Se for algo de média intensidade, vai na UPA, 24 horas, a UPA tem médicos lá 24 horas para poder dar esse combate que você precisa. E se chegar na UPA, for atendido e precisar ser remanejado ao hospital, também a UPA tem capacidade, ela faz também esse serviço. E procure o hospital, não estou dizendo para você não ir no hospital, mas procure efetivamente quando o caso realmente é de urgência ou emergência, para que a gente possa desafogar um pouco o hospital. Está com 176 pessoas internadas hoje à tarde. Também quero mandar um abraço ao Dr. Rosito. O Dr. Rosito estava aí no bloco anterior, né, acompanhando a entrevista do Sapucaense, já mandou um abraço para a gente aí, elogiando o programa. Obrigado aí, viu, Rosito, pelo carinho, obrigado por estar acompanhando o programa Confraria aí com o Gervásio Santana também, viu? Notícias chegando agora, notícias da hora certa, 20 horas e 52, convocação dos aprovados do concurso 01 2019. Você fez concurso para a Prefeitura de Sapucaí do Sul? Fez? Olha só, já está sendo chamado aí os aprovados do concurso 01
2019. A Prefeitura tornou pública a 6ª convocação dos aprovados no concurso público 01/2019, como eu disse. Os convocados devem se apresentar no Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal até amanhã, dia 20, hein? Até amanhã. Ah, Gervásio, eu fiz o concurso e eu não sei se meu nome está ou não está. Liga lá na Prefeitura, liga no RH, pergunta, se informa, vai atrás, porque de repente você está sendo chamado aí para assumir a sua vaga, o seu posto, ao qual você fez jus aí, através do seu estudo e passou no concurso. Se você está sendo chamado, vai lá, aproveita essa oportunidade. Também notícia chegando aqui, o prefeito Volmir e a vice, doutora Emília, receberam na manhã da semana passada, quarta-feira, dia 13, a visita do deputado federal Bibo Nunes e da vereadora Veridiana Pacheco. O parlamentar entregou a Sapucaia uma emenda de R$200 mil, intermediada pela vereadora para ser utilizada na causa animal do município. Também notícia chegando aí da Assis, viu? No dia 8 de abril ocorreu o lançamento do projeto Tribos da unidade Parceiros Voluntários na sede da Assis de Sapucaia do Sul. O evento foi uma parceria da Vice-Presidência de Responsabilidade Social da Assis por meio da Parceiros Voluntários e Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Também notícias chegando aqui, agora de educação, né, também, a aula inaugural do Polo UAB, né, dos cursos de aperfeiçoamento de espanhol e informática básica aconteceu na segunda-feira, dia 18. Estão previstos 14 cursos aprovados pelo CAPES de graduação e especialização. O processo já está em fase terminal, aguardando apenas a aprovação do edital nas universidades. Também lembrando a você, parabéns aí para a Escola Valmir Martins, hein? A Escola Municipal de Ensino Fundamental Valmir Martins completou 16 aninhos, viu? Parabéns aí a todo o time de professores, a toda a comunidade escolar, aos alunos que estão lá no dia a dia da Escola Valmir Martins, fazendo aí, crescendo em conhecimentos e fazendo a sua parte em prol da educação. Daqui a pouco tem mais notícias para a gente compartilhar com você, mas agora eu quero dar uma atenção especial para o meu convidado. Está aqui o professor Denilson Seixas, já falei, já nominei, professor de História, coordenador do canal Educa.Humanas no YouTube, um cara que tem um jeito diferente, uma didática diferente de apresentar história para os seus alunos. Outro dia ele já esteve aqui, já falou um pouquinho com a gente, teve uma aula de história que ele tinha que falar sobre gladiadores, sobre uma época que foi complicada, que as coisas se resolviam na espada, no escudo, e ele fez um vídeo vestido de gladiador para ensinar a história para os alunos. Essa e muitas outras coisas. Então agora sim, professor Denilson Seixas, boa noite, bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Gervásio, uma ótima lembrança aí da nossa participação, né? Então podemos hoje conversar um pouquinho mais sobre história e como tu falaste, né, sobre Tiradentes, né, que nós temos aí o feriado aí, dia 21, né? Mas antes de tudo eu também queria lembrar do dia de hoje, né, o dia do índio, né, que é um dia bem especial de lembrança sobre a luta dos povos indígenas que há muito tempo tem, né, sofrido desde a chegada aí dos portugueses, né, e até hoje, de certa forma, ainda, né, lutam bastante para ter reconhecimento, para continuar, né, as suas tradições, seus costumes sempre vivos, né? Então, que são, lembrança. Na verdade, são os verdadeiros donos desta terra brasilis, né, professor? Verdade. Quando os portugueses cá chegaram, quem é que mandava, quem é que dominava esse território continental inteiro? Não era uma única tribo, eram várias tribos indígenas, né, de várias etnias ali, mas todas elas ali defendiam o território, e aí o português chegou e foi comerciando e foi chegando e tal, e tomou conta, né? E de certa forma vai estar dentro do contexto aí da nossa conversa, isso de certa forma vai estar aqui presente também. Verdade. Professor Denilson Seixas, em Sapucaia do Sul, ele leciona no Instituto Rubem Dario, onde eu lá tive a grande alegria de estudar em 85, 86 e 87, faz tempo aí, não pode contar a idade. 85, 86, 87, depois fiz o estágio em 96, quando fiz a licenciatura, a primeira licenciatura em filosofia, fiz o estágio no Rubem Dario, um tempo bom, viu? Belas recordações
grandes mestres já passaram pelo Rubem Dario em tantas épocas. A gente poderia citar aqui o professor Juquinha, poderia citar aqui o professor Geni de contabilidade, poderia citar o professor Anara, o professor Ricardo, e tantos outros que deram a sua parcela de contribuição no passado, e tantos que estão dando hoje. Está aqui uma fera, um mestre que está aqui conosco, é o professor Denilson. E a gente se curva sempre pelo trabalho dos professores, porque se não fosse os professores, não tinha médico, não tinha dentista, não tinha advogado, não tinha profissão nenhuma, porque tudo passa pelo ensino, não é verdade? Verdade. A contribuição do professor é bem importante, né? Passa por tudo. Agora, falando exatamente, a gente fala Tiradentes. Sabe que o professor, a gente tem o feriado dia 21, e eu sei que para muita gente, tomara a Deus, às vezes o cara está cansado, estressado, o trabalho às vezes é pegado, é cansativo, o cara está muito mais para poder ficar em casa, descansando no feriado, que às vezes ele não está nem aí o que é que motivou aquele feriado nacional. E Tiradentes é um caso de feriado nacional que se lembra um mártir da história. E a gente vê que hoje a grande parte das pessoas, mas quem é que foi Tiradentes? O nome já está dizendo, ele tirava dentes. Mas, gente, é muito mais do que isso. Tiradentes, o professor vai poder contar para nós um pouquinho, muito mais que alguém que tirava dentes, por isso esse apelido, ele acabou se envolvendo com algo que na época foi considerado subversivo. Foi considerado subversivo, mas vou deixar o professor contar a história. Quem foi Tiradentes? Bom, então, primeiro de tudo a gente tem que lembrar da época que Tiradentes viveu, que foi o período onde o Brasil era colônia de Portugal. Então Tiradentes fez parte de um movimento chamado a Inconfidência Mineira. Por que eles criaram esse movimento? Porque Portugal, de certa forma, então, como a gente já estava falando, né, oprimia a população aqui do Brasil. A gente deve lembrar também que com a colonização portuguesa ocorreu várias fases da colonização, e a fase que o Tiradentes fazia parte ali, a época, né, era a época da mineração, da descoberta do ouro. Então é uma fase mais avançada da colonização portuguesa aqui no Brasil. E Portugal então cobrava muitas taxas em cima da descoberta do ouro. E isso então, de certa forma, fez com que esse movimento buscasse se livrar desta opressão, né, que Portugal então exercia em relação aqui ao Brasil. O Brasil então ainda não era independente, o Brasil era colônia de Portugal, mas Tiradentes então, junto com outras pessoas, fizeram parte ali religiosos, poetas, advogados, militares. O próprio Tiradentes também, ele era um militar, ele era alferes, que hoje seria o segundo tenente, né? Então, um grupo, de certa forma, numeroso, como tu falaste, foi subversivo, né? Então, Portugal, depois, né, descoberto, foi feita uma delação, né? Então, Portugal descobriu que havia, então, se formado um movimento contra eles, e houve, então, uma série de punições. Pessoas foram levadas para outros países, outras regiões, né? Alguns foram levados para Portugal, outros para a África, e Tiradentes foi o que mais sofreu, vamos dizer assim. Já vamos falar sobre o que aconteceu com Tiradentes. Certo. Deixa eu fazer um parênteses aqui, pedindo licença, professor, passando um recado para a técnica aqui, que o nosso amigo Gilmar Pivoto está na audiência pelo 87, está dizendo que o som da música de fundo está muito alta. Então, por favor, a gente pede que a técnica possa corrigir aí para a gente poder seguir com a entrevista. Professor, ainda antes de dizer o que aconteceu a Tiradentes, a gente tem que lembrar o contexto, o senhor já falou, o contexto histórico, mas lembrar de algo que nós poderíamos usar, vou usar uma palavra forte, que chama exploração. Exploração. E por outro lado, vou usar uma outra palavra, eu não quero ser mal compreendido, o professor pode me corrigir, pode puxar minha orelha depois. Aqui é minha orelha, professor. De outro lado, uma coisa chamada choradeira. Por quê? Quando existe muita exploração, quando aquele que explora tenta tirar demais daquele que é subserviente, daquele que é explorado, evidentemente que se existe um tirar demais, existe reclamação, existe insatisfação, existe choradeira.
E a quantia de impostos que estava sendo cobrado, o senhor pode me corrigir, que estava sendo na prática cobrado era de um montante muito grande, que fazia com que os brasileiros que tinham vindo, muitos vieram de Portugal para cá, estabeleceram aqui, trouxeram as suas famílias, vieram morar num país onde não existia praticamente nada numa certa época, né? E estavam conseguindo, de certo modo, trabalhar na extração de ouro, de metais preciosos, serviços e outras coisas mais, se sentiam lesados porque a exploração era muito grande. E aí, através dessa exploração exagerada, surgiu, vamos dizer assim, essa choradeira, essa insatisfação, e quando várias pessoas choram junto, se cria um movimento, né? A gente se solidariza, mas tu está passando pela mesma dificuldade que eu. Eu também produzi tanto, e de tanto que eu produzi, quase tudo foi mandado para a coroa em Portugal. O outro também a mesma coisa, o outro a mesma coisa, o outro a mesma coisa, e daí isso é um pezinho para se criar um rastilho de pólvora, né? Exatamente. Que foi o que aconteceu, né? Isso. Lembrando também que na época, na Europa, estava ocorrendo um outro movimento lá, que de certa forma influenciou a Inconfidência Mineira, que era o iluminismo. Lá na Europa, o iluminismo ele queria acabar também com um tipo de política que estava ocorrendo, que era uma política muito centralizadora por parte dos governantes. E todo este movimento então de liberdade, da busca por direitos, inclusive neste contexto do iluminismo surgiu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Isso é muito importante, porque se hoje nós usufruímos de direitos, nós devemos em parte a esses movimentos do passado, né, que lutaram então em prol desses movimentos de liberdade, né, buscando a liberdade. E esse movimento então iluminista, ele influenciou aqui no Brasil e surgiu então essa Inconfidência Mineira buscando também esta liberdade também, né? Então tem um viés de libertação também desta opressão da coroa portuguesa. E Tiradentes então fez parte como um dos líderes aí deste movimento, né? Então, como tu falaste sobre a questão dos impostos, tá? Havia o imposto do quinto, que 20% ficava para a coroa portuguesa. E também havia a derrama. E quando surgiu a derrama ela era um imposto que abatia em todas as pessoas. A comunidade, de certa forma, deveria pagar a derrama. Então não era somente para as pessoas que descobriam ouro, né? A comunidade, de uma forma geral, também tinha que pagar pela derrama. E isso então também gerou esse descontentamento, porque de certa forma então toda a comunidade ficou prejudicada com isso, né? Muitas pessoas tinham que pagar muitas vezes o que não tinham para a coroa portuguesa. Então isso foi um rastilho de pólvora, como tu falaste aí, para o movimento crescer, né? Uma outra curiosidade que a gente poderia trazer para os nossos ouvintes é que por mais ou menos 100 anos a Inconfidência Mineira não era falada no Brasil, ela foi esquecida, não se falava nela. Quando o Brasil passou pelo que se chama de Proclamação da República, em 1889, né, se não me falha a memória, como foi um movimento que foi imposto a Proclamação da República de cima para baixo, de repente foi preciso, para se dar legitimação, e o professor pode me corrigir nesse sentido, para dar-se legitimação à república que se criava naquele momento, foi preciso buscar no panteão de pessoas do Brasil, da história do Brasil, aqueles que pudessem representar os ideais de heróis. E foi a partir de então que se buscou, no episódio do Alferes Tiradentes, né? A partir de então que se buscou esse episódio do Tiradentes, se transformou, se criou a história de um mártir, que até inclusive algumas coisas eram ensinadas errados na história. A história às vezes a gente tem que estudar muito para entender. Tá aqui o professor pode me corrigir. A gente tem que estudar muito para entender a história. Teve uma época em que eu mesmo cheguei a ler alguns materiais de livros didáticos e se falava que
o Tiradentes queria emancipar, queria a independência do Brasil, e não era tanto assim. Se queria, é claro que se queria o melhor para Minas Gerais, onde eles estavam, se queria uma independência de Minas Gerais, para que eles pudessem ter vida própria, uma autonomia própria. Se fala também, com certeza pelos historiadores e antropólogos, que muitos se dedicaram a esse tema, que também se conseguiu convencer o Rio de Janeiro na época, porque Minas Gerais precisava, se fosse virar um país, precisava de uma saída para o mar. E o Rio de Janeiro era importante nessa pegada que é com Minas Gerais, para que se pudesse efetivamente ter a saída para o mar. Mas no final de contas foi um grito de defesa por uma exploração que estava muito exagerada, né? E hoje é o feriado que a gente tem, que a gente comemora 21 de abril, né? Isso, é uma coisa importante que tu falaste, é um movimento regional, então não foi um movimento nacional, né? Então, na época, o Tiradentes e o grupo deles ali, eles queriam algumas coisas, queriam buscar algumas coisas, como, por exemplo, a criação de universidade ali na região de Minas Gerais, escolas, manufaturas, comércio. Eles queriam enriquecer aquela região e conseguir formar uma república, mas na região, né? Então não era um projeto nacional, era um projeto então regional. Isso é bem importante de se falar, porque na época o Brasil não tinha uma identidade nacional ainda. Nem depois, quando o Brasil conquistou a independência, demorou ainda um tempo para conseguir uma unidade, vamos dizer assim, e se constituir uma identidade nacional. Isso demorou muito tempo ainda, né? O movimento de entradas e bandeiras estava a pleno vapor ainda para o interior, e sertões e interior do Brasil, em busca de aumentar as fronteiras ainda, né? Não se tinha o mapa do Brasil com as delimitações geográficas que nós temos hoje ainda, né? Uhum. E que tu falaste também importante sobre a questão de ser o herói, né? Os republicanos, eles buscaram formar um herói que tinha esta característica de valorização da república. E Tiradentes então foi escolhido porque ele tinha uma certa ligação com um povo, vamos dizer assim, porque ele era do povo, ele era, vamos dizer assim, da raia miúda, né? Ele não era da elite. Então ele tinha uma afinidade com o povo, vamos dizer assim, uma identificação com o povo. Então os republicanos escolheram ele, em parte por isso, mas tem uma outra questão curiosa. Tiradentes também foi escolhido porque ele tinha algumas semelhanças com Jesus Cristo. Por exemplo, ele foi morto de forma violenta, ele lutou por um ideal, ele foi um cara que foi injustiçado, que foi traído. Então todas essas características, os republicanos acabaram, né, pegando isso para colocar o Tiradentes como herói, porque ele seria aceito pela grande maioria das pessoas no Brasil como um herói nacional, né? Então, a escolha de um herói não é simplesmente assim de uma hora para outra, né? Tem toda uma carga, né, de identificação por trás. Uma outra coisa importante, se falando em Tiradentes, você disse, foi morto de forma violenta. Como é que foi morto Tiradentes, afinal de contas? Tiradentes foi enforcado e o seu corpo esquartejado e as partes do corpo jogadas pelas ruas da cidade. Em lugares diferentes. Lugares diferentes. Isso porque Portugal, então, a coroa portuguesa, queria mostrar como uma certa pedagogia do medo, né? Olha, quem for subversivo, vai acontecer a mesma coisa com aquela pessoa que cometer atos contra a coroa portuguesa, né? Então, era uma forma de ensinar pelo medo, né? Abafando de uma forma, até de certo modo, horrível demais, né? Porque quando o cara já estava morto, já tinha sido morto no patíbulo, né? Já estava enforcado. Aí você reparte os pedaços do corpo para botar em partes diferentes da cidade, acho que da mesma cidade, né? Não foi cidades diferentes, né? Alguns historiadores dizem que em algumas regiões de Minas Gerais. Para dar o exemplo de tipo que nem, se você fizer o que Tiradentes fez, se você se meter com um movimento subversivo, entre aspas, como ele fez, você vai sofrer a mesma consequência. Algo assim, né? Pelo medo mesmo, né? Pelo medo, para
não fazer mesmo, né? Olha o que vai acontecer com quem colocar, né, um posicionamento contrário ao nosso, né? Então, isso é bom porque a gente hoje temos todos esse feriado nacional republicano, que é o feriado Tiradentes, 21 de abril, e todos nós aproveitamos o feriado para ficar em casa, para descansar dos nossos afazeres. Para quem é professor, eu sei, às vezes para preparar a aula da outra semana, para preparar o próximo vídeo no canal Educa.humanas, tem uma série de coisas que a gente aproveita o feriado para isso, o domingo, o sábado, mas o feriado de 21 de abril também, especialmente. Mas falando em regime de medo, regime de terror, professor, tem um outro episódio hoje no mundo acontecendo, evidentemente não se trata de uma Inconfidência Mineira, mas se trata de um movimento de força política, de força econômica, de vontade do mais forte subjugar o mais fraco, de tentar tirar vantagem, de tentar assumir domínio territorial. Estou falando da guerra que está nesse momento acontecendo entre Rússia e Ucrânia. Nos primeiros dias da guerra a gente percebeu muito claramente, na primeira semana, os primeiros 10 dias efetivamente, a gente percebeu muito claramente que existia um movimento muito grande da Rússia, uma movimentação muito grande, parecia assim que ia tomar de assalto a Croácia em poucos dias, ou em 2, 3 semanas, parecia que tudo indicava que poderia tomar a Croácia em poucos dias. Afinal de contas, a Croácia também não é um país que possa exercer tanta defesa assim, tem um presidente que era um palhaço de circo, que a gente sabe, né? Nenhum demérito contra essa profissão, ele chegou a ser presidente do país com honra e mérito, pela vontade popular, né? E daí, o que se viu nos dias seguintes é que a Croácia conseguiu organizar de alguma maneira inteligente suas defesas e a Rússia já está enfrentando algumas dificuldades, mesmo tendo um poder bélico maior. Mas afinal de contas, por que será, professor, que essa guerra, por que começou isso? Bom, primeiramente então, a guerra entre Rússia e Ucrânia, né? A Rússia tem uma ideia de que a Ucrânia queria fazer parte da OTAN, né, que é uma organização militar, uma aliança militar que surgiu durante o período da Guerra Fria, que é um período posterior à Segunda Guerra Mundial, né? Então, a OTAN ela foi criada no período da Guerra Fria, porque os países pertencentes à OTAN, principalmente o Ocidente, né, queria se proteger dos avanços da União Soviética, na época da Guerra Fria. Então, o Ocidente criou esta aliança militar e quando a Guerra Fria acabou, aos poucos, aqueles países que faziam parte da União Soviética, elas foram se aliando à OTAN, alguns, né? Então eles faziam parte do leste europeu. E a Rússia ficou ali naquela posição. A Rússia fazia parte da União Soviética, assim como a Ucrânia também, entre outros países, né, do leste europeu. Então, com o fim da Guerra Fria, a OTAN continuou as suas ações, continuou com esse sentido de proteção do Ocidente, mas outros países do leste europeu foram incorporados à OTAN. E isso, de certa forma, a Rússia se sentiu, como num sentido geopolítico, se sentiu ameaçada, né, porque estava perdendo forças ali no leste europeu. E se a Ucrânia entrar na OTAN, ainda vai ter mais esse reforço, a OTAN vai ter mais esse reforço ainda, né? Então, o sentido original desta guerra tem essa ideia da Ucrânia não fazer parte da OTAN, né? Então, foi uma justificativa para o Vladimir Putin, então, invadir a Ucrânia, né? Tem outros fatores também, como eu sempre falo, né? Nós estamos no calor da hora. Para entender muito esta guerra, vai daqui a alguns anos que a gente vai poder entender melhor, né? Então, mas basicamente falando as razões, né? Tem um outro fator também importante que é uma desculpa, vamos dizer assim, do Vladimir Putin, que segundo ele queria desnazificar a Ucrânia, porque segundo ele, lá na Ucrânia, existem focos neonazistas
E ele queria então acabar com esse foco neonazista lá na Ucrânia também. É outra desculpa para poder invadir, né? Mas sabe que a gente está aqui no outro lado do mundo, somos brasileiros, a gente, graças a Deus, vive num país que tem democracia, hoje nós temos paz. É verdade, tem desigualdades em várias frentes diferentes, mas nós somos um país democrático, uma república democrática, e temos paz, vivemos tempos de paz e de liberdades civis. Mas, professor, eu queria me socorrer da minha avó, a minha avó Olga, da seus 70 e tantos anos, hoje ela já não está mais aqui, mas ela sempre dizia uma coisa que se aplica nesse episódio entre guerra de Rússia e Ucrânia. Ela dizia o seguinte: ó, em episódio bélico, a corda sempre arrebenta no lado mais fraco. Existe uma disputa de poder, uma disputa se vai para a OTAN ou se não vai, se é o petróleo que está por trás ou não, se grupos neonazistas que estão surgindo ou não. Existe toda uma teorização sobre isso, que nós vamos acabar tendo todos esses elementos na mão a partir de algum tempo depois que a coisa esteja resolvida. Mas a gente vê que quem está pagando o pato é o cidadão, né? Exato. A corda está arrebentando no lugar mais fraco, que é o cidadão da Ucrânia, que é os soldados dos dois lados. Aí a farda é apenas cor diferente de um país ao outro, mas são soldados que estão sendo jogados na cova dos leões. Os dois lados estão perdendo vidas, a Ucrânia talvez perdendo mais, civis estão perdendo vida, famílias estão perdendo vida. Quantas pessoas estão saindo, fugindo, indo embora num movimento migratório desesperador. E graças a Deus a gente às vezes não consegue mensurar exatamente isso aqui no Brasil, porque nós não vivemos isso. Nós, aqueles que têm origem na sua família italiana, alemã, polonesa, de imigrantes que vieram de outros países no século passado, a gente pode ter lembrança na família, lembranças da guerra do bisavô, do tataravô, que estava na guerra, fugiu, migrou e veio para o Brasil porque era um lugar de paz. Mas isso acontecendo hoje, no ano 2022, e a gente vê que a estupidez humana, aqui eu estou emparelhando, tá? Eu estou emparelhando a guerra de uma maneira geral. A gente vê que a estupidez humana é algo que realmente faz a corda arrebentar no lado mais fraco, né? Exato, a gente fica muito triste quando assiste os noticiários e vê crianças, né, ali, as famílias sendo destruídas, né, e pais tendo que ir para a guerra, as mães e os filhos indo, né, como refugiados, como tu falaste, para outras regiões, para buscar sobrevivência, muitos civis sendo mortos. Então é uma estupidez total mesmo, e tudo por questões políticas e ideológicas talvez também, né? Mas isso, como tu falaste, nada justifica uma guerra. Depois, né, a gente vai ver os resultados disso, muitas famílias, né, que vão acabar, que vão ser destruídas ali com essa guerra. E a gente vê o futuro, né? Olha as crianças como estão sendo prejudicadas ali, né, sendo apartadas de seus pais, né, pais sendo mortos, familiares sendo mortos. É uma questão muito triste mesmo, e a gente, né, aqui no Brasil, talvez a gente não tenha essa dimensão do que está sendo, né, esta guerra. A gente fica assistindo os noticiários e fica abismado, né, com tudo que está acontecendo. Isso aí. Deixa eu fazer um parênteses aqui, mandar uns abraços aqui. Hoje eu estou com um problema na minha rede social, viu? Não estou conseguindo quase transmitir o seu recado. Eu sei que você está aí do outro lado assistindo o programa Confraria, eu sei disso, viu? Ou que está assistindo pela live, mas eu não vou conseguir passar todos os recados, mas vou passar alguns aqui que eu consigo. A tela congela e vai sumindo as coisas aqui, mas um pouquinho dá para ler. A Eunice Darotti está com a gente, dá o seu boa noite aí, do bairro Piratini, né, Eunice? Obrigado pela audiência. Elori Melchior, aí da bairro Pasqualini, também dá uma boa noite para a gente. Obrigado, dona Elori. Também a Yara Lemos Garcia Chaves, também dando boa noite para a gente. Lá da Justino Cambuim, na Lomba da Palmeira, Osilda de Souza também com a gente. Obrigado, dona Osilda. Deixa eu ver aqui do outro lado quem mais. Também está conosco aqui o Gilmar Pivoto, que nos deu alerta aí que a música de fundo está muito alta. Obrigado, viu? O Gilmar está assistindo o programa, certamente na companhia da família. A dona Cleiva Matana com a gente, a advogada Liane Adolfo também, o meu amigo Zequinha. Quanto tempo aí, Zequinha? Um abraço, viu?
Júnior Domingues, nosso amigo serralheiro aí também com a gente, Josiane Nascimento, meu amigo Ireno Machado, meu irmão em Cristo lá de Pinheirinho, olha o aviãozinho de confraria indo longe, hein, gente? 480 quilômetros daqui, Pinheirinho do Vale, na audiência com a gente. Obrigado, viu, Ireno? Abraço a você, a Rosa e ao João Batista, que está de aniversário hoje, o filho de vocês. Um abração para todos aí. Do Clube de Mães Rainha da Paz, a Noemi Sagmeister também aqui acompanhando, o ex-vereador Tadeu Paris, a Alessi Cardoso da Câmara de Vereadores está com a gente também. Diz ela, estou ouvindo o programa através da Rádio Equipe, o microfone está baixo, vou pedir para a técnica dar um pouquinho de ganho aí nos microfones, viu, Alessi? Obrigado aí pela audiência qualificada. Do bairro Pasqualini, a Dona Lourdes Serpa, bairro Ipiranga, o Rui Santos, a Maria Cristina Araújo também com a gente, a Nair Rambo, o Fernando também conosco e a Mara do bairro 7. Daqui um pouquinho tem mais recadinho aqui, até onde eu puder ir, a gente vai passando os recadinhos para você. Voltando aqui então ainda ao episódio da guerra. Será que vai longe? É possível já fazer um prognóstico essa guerra entre Rússia e Ucrânia, e que o mundo ocidental parece que assiste de uma forma de braços cruzados? A gente às vezes até tem essa impressão, a gente sabe que governos do mundo estão ajudando a Ucrânia nesse momento de uma forma discreta, ainda a guerra não está deflagrada, por enquanto entre esses dois países, mas sabemos que o mundo ocidental já está ajudando. Dá para fazer algum prognóstico? Será que termina logo? Será que vai longe? Olha, a gente tem visto aí algumas negociações sendo realizadas, mas ao mesmo tempo que nos dá de certa forma uma esperança pelo fim do conflito, mas logo já vem uma notícia de que as negociações não avançam, né? não estão avançando, enquanto não ceder as partes, né, os pedidos, né, do outro, a coisa vai se arrastando, né? Então a gente ainda fica nessa expectativa ainda, mas não temos ainda uma previsão, né, uma expectativa de que vai acabar logo isso. A esperança é que, né, acabe isso de uma vez, mas parece que ainda não tem ainda negociações mais contundentes assim ainda para o fim, né, desse conflito. Ainda vai se arrastar ainda por algum tempo. E vai pagar o pato, como já está pagando, é a população, né? Infelizmente, né? E isso, na verdade, como a gente estava comentando, no mundo todo o mundo todo está sendo afetado, né? A gente vive num mundo globalizado. Então, quando existe uma crise em alguma região, todas as outras regiões acabam sendo afetadas também na sua economia, nas relações internacionais, na diplomacia, nos acordos, nos investimentos, né? Tudo acaba ficando prejudicado porque uma determinada região está com alguma crise, né? Então o mundo globalizado tem esse problema e acontece muito isso, né? Então tá, falei aqui com o professor Denilson Seixas, professor de História, tem muito conhecimento, vai ter que voltar outras vezes, vai ter alguns momentos que nós vamos chamar o professor, venha, se a sua agenda permitir, vai ser uma alegria que o senhor esteja conosco aqui, viu? Mas o professor que fala de história, conta histórias que aconteceram há anos para trás, hoje deu uma aula falando da história que está acontecendo no momento presente. Porque uma coisa é falar de Tiradentes, falar de algo que aconteceu lá em 1789, naquela época, naquele contexto. Outra coisa é fazer uma leitura com tanta sobriedade sobre acontecimentos atuais que ainda estão se desdobrando. Olha, está de parabéns, professor. Mas a história ela tem esse sentido, né? Eu sempre falo para os alunos, a gente tem que fazer uma visita ao passado, compreender o presente para poder resolver os problemas que a gente tem. Esse é o grande sentido da história. Muitas vezes a gente não pega muito isso, né, na escola. Cíclica, né? Ela é cíclica, exatamente. Então, a gente precisa sempre compreender o que está acontecendo. A gente falou hoje da guerra, a gente falou da Guerra Fria. Coisas também, né, longe da nossa, né, do nosso tempo, mas são reflexos. Então, isso, a história tem essa condição da gente visitar o passado, compreender o presente e resolver os problemas que a gente tem nos dias atuais. Muito bom. O professor, ele trabalha ali no Instituto Rubem Dario, como eu já disse, aqui em Sapucaia do Sul, dá aula também lá em Cachoeirinha, na Escola Santa Helena, ele se desdobra entre Sapucaia e Cachoeirinha,
eu queria que o senhor deixasse o seu recado final, faça seu merchan, né, claro, divulgando aí o canal, divulgando os canais de relacionamento, por favor, a palavra é tua para encerrar. Então tá, agradeço novamente o convite, estou sempre à disposição, para falar de história a gente está sempre à disposição, então quem puder seguir lá o canal educa.humanas no YouTube, se inscrever, isso é bem importante, dar umas curtidas lá nos vídeos e também no TikTok, que tenho feito bastante conteúdo para o TikTok também, que é o @educahumanas. Então, estou produzindo bastante material, o TikTok está com uma aceitação boa também. Então são esses dois canais que eu mais utilizo, o YouTube com educa.humanas e o TikTok @educahumanas. Então, um grande abraço para todos que nos ouviram e assistiram também pela live. Agradeço também essa participação dos ouvintes aí. E a todos que vão assistir depois, porque nós temos parte do nosso público que às vezes não consegue assistir ao vivo, mas como a live fica gravada, eles vão olhar durante a semana, nos dias seguintes. Então a você que vai assistir a posteriori também, nosso abraço, nosso muito obrigado, viu? Então tá, professor, obrigado por estar conosco aqui, professor Denilson Seixas, professor de História, coordenador do canal educa.humanas no YouTube. Dá uma acessada lá, vai lá no YouTube agora, educa.humanas, olha lá, tem material de qualidade importante, que você, aquilo que ele falou, a gente entendendo um pouquinho mais da história do que aconteceu no passado, a gente vai ter um referencial maior para entender os fatos daquilo que acontece hoje no presente. E é bom pensar, né, gente? É bom a gente ter essa visão para a gente poder pensar com a própria consciência, para a gente às vezes não ser levado como massa de manobra, como se dizia no passado, né? Ser presa fácil aí de pessoas que têm um pouco mais de conhecimento. Então, obrigado, professor, por estar conosco aí. 21 horas e 29 minutos, você está na companhia da gente aí, programa Confraria, porque o melhor da vida é estar entre amigos. Nós vamos agora para um break dos apoiadores culturais e já já nós voltamos para dar continuidade no programa. Não sai daí, até já!